Atirou lá, ó. Atirou, ó. Viu aí, ó? Meio-dia e 1, imagens que mostram uma violência sem tamanho. Uma mulher efetuou vários disparos em um bar em Planaltina de Goiás. Depois de uma confusão e fugiu. Por sorte, ninguém se feriu. A polícia já começou a investigar esse caso. E os detalhes sobre isso eu te conto daqui a pouco. E na edição de hoje a gente fala também que a Caixa Econômica Federal já está renovando o cadastro dos contratos do FIES. Thalia Santos. Quem perder o prazo, que vai até o dia 30 de novembro, corre o risco de ficar sem o benefício. E você vai ver ainda. Moradores de Santo Antônio do Descoberto reclamam das condições do cemitério da cidade. Em Goiânia, a polícia investiga 2 casos de violência contra a mulher. Só ontem à noite, 2 foram assassinadas. Bandidos tentam invadir novamente casa de mulher que foi surpreendida com estufa de maconha dentro do imóvel. Alerta: aumenta o número de casos de afogamentos de crianças. Erosão no Jardim Gá preocupa moradores e comerciantes da região. E para quem é fã de música, a exposição mostra toda a trajetória de uma das bandas mais famosas do mundo, os Beatles. É agora no J1. Ótima tarde para você. A gente começa essa edição falando de um caso assustador de violência que aconteceu em Planaltina de Goiás, no começo dessa semana. Depois de uma confusão em um bar, uma mulher efetuou vários disparos contra outra, após ter sido ameaçada com uma faca. O morador fez um vídeo no momento da confusão. Vamos ver. O vídeo mostra uma suposta confusão em frente a um bar em Planaltina de Goiás. Segundo testemunhas, 2 mulheres brigaram e uma delas, essa de verde que aparece entrando no estabelecimento, teria ameaçado a outra com uma faca. Depois da confusão, a mulher que supostamente foi ameaçada sai nesse carro prata, acompanhada por outras 2 pessoas. O veículo para, a mulher desce e volta à loja. Sem nenhuma preocupação, ela saca a arma e atira. Atirou lá, ó. Atirou, ó. Viu aí, ó? Olha lá, a mulher com revólver lá, ó. Foram 4 disparos. Depois disso, ela e uma outra mulher correm. As 2 entram novamente no carro e fogem. Por sorte, ninguém se feriu com os disparos. A Polícia Civil já começou a investigar o caso e ouvir testemunhas. Nós já identificamos os autores, são 2 mulheres e um rapaz que forneceu a arma. As vítimas já foram ouvidas aqui no âmbito da delegacia, as proprietárias do estabelecimento. A briga iniciou por causa de uma dívida que essas autoras teriam ali com o estabelecimento, cerca de R$50. E eles vão responder aí por tentativa de homicídio, tanto quem fez o disparo, como quem deu suporte, como quem entregou a arma. A gente segue acompanhando esse caso. Sexta-feira é dia de finados, muita gente aproveita a data para prestar homenagens a um ente que já se foi. Mas lá em Santo Antônio do Descoberto parece que está difícil para quem visita o cemitério. O local está em reforma e depois das últimas chuvas, muita lama se formou por lá. Tem família tendo problema até para enterrar parentes. O Joaquim ficou surpreso ao saber que o corpo da mãe dele seria enterrado aqui neste local, ainda em construção. Houve uma sensação de desespero e de abandono ao mesmo tempo, porque sempre a gente tem, quando se trata de enterrar um ente querido, você chegar a ter pelo menos um local adequado para colocar seu ente querido. Então a gente não teve um aviso prévio sobre as condições onde seria enterrado e a gente foi pego de surpresa. Ele foi atrás de resposta. Mandaram a gente para a Secretaria do Meio Ambiente. Antes eu liguei lá e a mulher falou que estava vindo aqui. Como eu aguardei um tempo, a mulher não apareceu. Que eu esperava então que, diante da procura da gente entrar num diálogo, poderia ter outro local adequado para colocar minha mãe. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Este vídeo foi feito no dia do enterro da mãe do Joaquim há 2 semanas. Depois de uma chuva, olha só como ficou o local, cheio de lama. Aqui está parecendo mais uma piscina de pato, entendeu? Cheio de lama. Essa é a situação do cemitério de Santo Antônio Descoberto, entendeu? E nós estamos aqui desde 11 horas, para melhor dizer, desde 10h30, correto? Estão faltando 12 minutos aqui, 12 minutos para meio-dia. Não apareceu nenhuma autoridade responsável pelo cemitério para resolver a situação. Olha a situação que está lá, a cova,
onde a gaveta onde está sendo colocado o caixão do falecido aqui. Olha como é que está essa situação disso aqui. Não é porco, está enterrando. Falta de respeito. Falta de respeito aqui com o pessoal de Santo Antônio Descoberto. E ainda vai pedir um recibo. A gente exatamente. Ambiente para pegar o recibo. Então não tem ninguém que responde para o cemitério numa hora dessa. Mais um espaço de túmulos de gavetas. A obra começou no início do ano. A promessa é de que 380 sejam disponibilizados. Este é o único cemitério da cidade. E faltam cuidados simples, como limpeza e pintura. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, a obra de revitalização do cemitério deve ser concluída antes do feriado de finados. Mas as gavetas só devem ficar prontas em fevereiro. Até lá, os enterros continuam sendo feitos, mesmo com a obra em andamento. A gente tem um grande agravo nessa questão, né? Que é a demanda. A gente, em média, enterra 5 pessoas por semana aqui no cemitério. Então, por a demanda ser muito grande, a gente não consegue intervir na obra enquanto ela estiver sendo feita. Então, esse é o grande motivo do problema. A Dona Maria veio ajudar a reformar o túmulo de alguns parentes e falou sobre o abandono do cemitério. É difícil porque é muito apertado, né? Que é um túmulo em cima do outro, né? Mas tem época que você entra aqui e não dá para andar de tanta sujeira de mato, né? E a gente torce para que a revitalização seja concluída antes do dia de finados e que essas gavetas também fiquem prontas o quanto antes. Claro que a gente vai continuar acompanhando todo esse caso lá do cemitério de Santo Antônio do Descoberto. Em Goiânia, a polícia investiga 2 casos de covardia e crueldade contra mulheres. As 2 foram assassinadas. Uma delas teve o corpo abandonado numa praça. Jéssica Souza dos Santos, que tinha 27 anos, está sendo velada nesse salão, no setor Urias Magalhães. O corpo dela foi encontrado na Praça do Trabalhador, no centro de Goiânia, por pessoas que passavam pelo local. Estava enrolado num cobertor, dentro de uma caixa de papelão, ao lado da moto dela. Algumas pessoas pegaram um pedaço de pau e desembrulharam, tiraram aquele cobertor laranja. Aí ela estava dentro de uma caixa de papelão. Na cabeça tem um saco preto e a parte de baixo embrulhada no cobertor ainda também. O marido de Jéssica foi ouvido ontem à tarde pela polícia como testemunha. Estava sofrendo algum tipo de ameaça, alguma coisa assim? Que eu saiba, não. Não tem nem ideia do que pode ter acontecido? Por que ela foi morta assim? Não tem. O corpo da mulher estava com a parte de um dos dedos indicadores arrancada. Segundo a polícia, esse é o sinal deixado pelo criminoso que ela teria dedurado alguém. Aparentemente foi uma execução, a vítima estava bastante lesionada, inclusive com violência sexual. Enquanto a família se despede de Jéssica, o corpo de Josileia Vieira de Almeida, outra vítima da violência, está aqui no IML de Aparecida de Goiânia, aguardando a família. Os parentes são de Imperatriz, no Maranhão, e receberam nesta terça-feira a pior notícia, que ela foi assassinada com 5 tiros. O crime aconteceu quando Josileia ia para o trabalho no Papillon Park, em Aparecida. Testemunhas contaram que o assassino saiu de um carro preto, estacionado debaixo de uma árvore, e atirou. O homem correu para o carro e fugiu. Leia, como era chamada pelos amigos, tinha 29 anos e trabalhava como fiscal de caixa em um supermercado. Para esse colega de trabalho, Josileia teria contado que estava sendo ameaçada pelo ex-marido. Eles estavam separados há aproximadamente 4 meses. Nós fomos votar juntos, né? E ela tinha falado comigo, né? Que estava sofrendo ameaça, né? Ameaça de morte. Ficamos muito tristes aqui, porque a nossa equipe aqui é uma equipe que um sente a dor do outro. Os funcionários estão de luto. E você se lembra da história da moradora de Cidade Ocidental que encontrou 200 pés de maconha na casa dela? Pois é, a gente mostrou esse caso ontem aqui no J1. A técnica em farmácia voltou na casa dela para terminar a limpeza. Até aí, tudo normal. Mas o que ela não viu nada, o que ela não achou de normal por lá, é que bandidos tentaram invadir de novo a casa dela. Quem conta isso pra gente é a repórter Luma Soares e o cinegrafista Jardeli Pascoal. Era para ser apenas um depoimento na delegacia depois do susto que a Noemi levou nesse fim de semana, quando encontrou dentro de casa 200 pés de maconha. Mas na manhã dessa terça-feira, a técnica em farmácia precisou registrar um novo boletim de ocorrência. E sabe por qual motivo? Tentar entrar na casa novamente, né?
eu avistei a porta arrombada de novo, só que não conseguiram entrar, né? Mais uma surpresa, né? Que o bandido não quer deixar a residência quieta, né? Duas surpresas indesejáveis. Na primeira, a Noemi viu dentro desse quarto de 6 metros quadrados um laboratório de drogas muito bem planejado pelos bandidos. Uma estufa com ar-condicionado e ventilador que refrigeravam o ambiente, além de lâmpadas que ajudavam a acelerar o processo de produção dos pés de maconha. Os 2 homens que seriam os responsáveis pelo esquema foram presos nesta segunda-feira em Cidade Ocidental. Jorge Raul Pereira dos Santos Júnior, de 23 anos, e Matheus Henrique Moreira Soares, de 24. Os 2 homens disseram à polícia que planejaram o local para produzirem a droga. E quando viram a casa abandonada, decidiram entrar e iniciar a plantação dos pés de maconha. A polícia acredita que os criminosos estavam na casa há mais de 6 meses. Alegaram que compraram alguns produtos via internet e outros produtos em lojas, inclusive lojas regularizadas em Brasília, né? E com o conhecimento de cultivo e plantio, eles iriam, né, fazer essa produção nessa residência. E após isso, nós acreditamos, e vamos comprovar isso na investigação, que essa droga era destinada não só para consumo, mas também para distribuição. Além dos criminosos e a dona da casa, também já foram ouvidos alguns vizinhos. Matheus e Jorge não têm passagens pela polícia e agora vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e invasão de domicílio. Se condenados por todos esses crimes, podem pegar até 25 anos de prisão. Agora, um alerta dos bombeiros. O número de casos de afogamentos de crianças está crescendo. Só este mês já foram 7 aqui no estado. Só em Lusiânia foram 2 casos. Por essa razão, os pais precisam, claro, ter mais atenção ainda. A presença de um salva-vidas, o fato da criança saber nadar muito bem, nada disso afasta o risco de um afogamento. Justamente agora, quando lugares com água viram a principal opção de lazer nos finais de semana e feriados, o perigo aumenta. Segundo o Ministério da Saúde, todos os dias, 17 pessoas morrem afogadas em todo o país, sendo 3 dessas vítimas crianças. O Corpo de Bombeiros faz um alerta com a proximidade do verão. É quando existe o risco desse tipo de ocorrência aumentar. Este ano, o Corpo de Bombeiros registrou 24 afogamentos de crianças em todo o estado, 7 casos só este mês. Um desses foi numa chácara em Lusiânia. Gabriel da Conceição Almeida, de 5 anos, teria ficado sozinho enquanto a mãe tomava banho. Ela encontrou o filho no fundo da piscina. Infelizmente, nós tivemos 7 casos esse mês e todos os 7 casos poderiam ser evitados se nós tivéssemos a observação de um responsável durante o incidente. Num caso de emergência, os socorristas lembram que objetos como tampas de caixas de isopor, recipientes plásticos e até um pneu de estepe podem ajudar no salvamento. E sabe por que a prevenção continua sendo o melhor caminho mesmo dentro de casa? Um balde com 5 centímetros de água também é o suficiente para provocar uma tragédia. Nós tivemos um caso, inclusive, de um afogamento esse mês, que foi justamente uma criança que ela colocou a cabeça dentro do balde e afogou com 5 a 10 centímetros de lâmina de água. Chegada das férias, as crianças ficam mais dentro de casa e é necessário que os responsáveis façam uma análise de todo o ambiente para ver quais são os riscos. Vamos agora para a sua participação pelo WhatsApp aqui no J1 984 4240 00. Aurilan Alves de Lusiânia, gostaria de pedir ajuda a vocês da TV Anhanguera, junto à Prefeitura de Lusiânia, a respeito do asfalto. Começaram e agora parou tudo. Falta tão pouco, os moradores do Jardim Marília esperam uma resposta. Valeu, Aurilan, pela sua mensagem. Outro recado que chegou aqui foi o recado da Leidiane Matos de Cristalina. Queria saber se agora que a política acabou, podemos falar sobre o cartão Reforma que fizemos o cadastro aqui em Cristalina. Agora em dezembro vai fazer 1 ano e ninguém sabe se vai sair ou não. Nosso espaço fica aberto aqui para o pessoal se posicionar em relação a isso. Valeu, Leidiane, pela mensagem. Recado também aqui, ó, do João Mário de Lusiânia, sou do Parque Alvorada 1. Quero denunciar um lote baldio que tem ao lado da minha casa, de onde vem aranhas. Todos os dias são 2 ou 3 aranhas que a gente mata aqui. Fica na rua 28, quadra 78, Parque Alvorada 1. Gostaria que alguma medida fosse tomada, pois não sei se essas aranhas são venenosas. Obrigado, a gente que agradece a sua participação, viu, João Mário? Tem outra mensagem da Maísa Bispo, também de Lusiânia. O problema aqui no bairro Serrinha
é que os candidatos prometem, mas não cumprem. Desde o ano retrasado falaram que iam asfaltar aqui, até agora nada. Aí quando vamos levar nossos filhos na escola, eles saem de casa limpos e chegam nas salas de aula com o pé cheio de poeira e de barro. Aí a bronca séria da Mais em relação à falta de asfalto que é um problema que acontece praticamente em todas as cidades aqui do entorno, né? Continue mandando a sua mensagem aqui para o J1. E veja a seguir, começou o prazo para renovar o cadastro do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. E ainda moradores do Jardim Gá, na bronca, por lá, uma das principais reclamações é a falta de segurança. 12h16, a gente volta em instantes. Estamos de volta com o J1. Agora uma informação importante para o estudante universitário que estuda com recursos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. A Caixa Econômica Federal já está renovando o cadastro dos contratos. Quem tem as informações é a repórter Thalia Santos. Oi Anderson, muito boa tarde para você. Essa renovação do cadastro, também conhecida como adiantamento do FIES, é obrigatória e deve ser feita a cada 6 meses. Assim, o estudante renova automaticamente o financiamento para continuar estudando. Quem perder o prazo corre o risco também de perder o benefício. O prazo para renovar o cadastro pelo sistema eletrônico vai até o dia 30 de novembro. Em Goiás, são cerca de 50 mil estudantes beneficiados pelo FIES. Para fazer essa renovação, é só entrar no site que está aparecendo aí na sua tela. Se houver necessidade de alguma alteração no contrato, como por exemplo uma mudança do fiador, o estudante precisa ir pessoalmente até uma agência da Caixa Econômica Federal, levando os documentos necessários. Com o FIES, o estudante só paga o curso depois de formado, com juros de até 6,41% ao ano. Anderson. Obrigado, Thalia. Nós vamos ver agora o caso do homem que confessou um crime em um vídeo na internet. Ele confessa que matou a companheira em Caldas Novas. Osmarildo da Gama Borges, de 28 anos, é o principal suspeito de matar a tiros a mulher, Nayara Gomes, de 22 anos, no último dia 19 em Caldas Novas. O casal fazia parte de uma comunidade cigana de Teresópolis, na região central do estado. O homem fez um vídeo confessando o crime e enviou a gravação para os ciganos que moravam com eles. Não adianta arrepender mais, que o que aconteceu, aconteceu. Eu perdi meu juízo. A Polícia Civil usa esse vídeo hoje a nosso favor, porque a gente sabe que ele praticou esse crime, abandonou o corpo. Segundo a Polícia Civil, o casal passava uma temporada na casa de parentes aqui em Caldas Novas. Na última sexta-feira, no retorno a Teresópolis, o homem efetuou 5 tiros na mulher e abandonou o corpo em uma estrada vicinal que liga Caldas ao povoado de Grupinho. O que chama a atenção é que toda essa violência foi feita na frente do filho do casal, uma criança de apenas 1 ano e 3 meses de idade. Motoristas que passavam pelo local encontraram o corpo de Nayara. Desde o dia do crime, Osmarildo desapareceu com o filho. Os pais do suspeito também sumiram. A informação que a gente teve é que a comunidade cigana, eles procuram, vingar essa morte da menina, e se eles não encontrarem a pessoa que matou, o familiar deles, eles se vingam de qualquer outro familiar. Então, os pais, os irmãos, os parentes mais próximos deles fugiram junto por medo dessa represália também repercutir neles, porque o Osmarildo não foi encontrado. Mudar de assunto aqui, hora da bronca do telespectador. Nossa equipe foi até o Jardim Gá, aqui no Ziânia. Lá, uma das principais reclamações é a falta de segurança. Segundo os moradores, os bandidos estão atacando no meio da rua e até mesmo dentro de casa. E eles dizem que os assaltos acontecem todos os dias. Quem vive por lá, claro, pede uma solução. Difícil é achar alguém que ainda não foi assaltado no Parque 10, no Jardim Gá. Por aqui, quase todo mundo já foi vítima de bandidos. Fui assaltada ali, ó, bem naquela rua ali, ó, que ali é Parque 10 também, ó. E enfiaram, foi logo a arma na minha cabeça e passa as bolsas e passa o celular. A minha casa foi assaltada, só não levaram eu e minha mulher porque nós não estávamos em casa. Levaram foi tudo. Os assaltos acontecem praticamente todos os dias e geralmente os bandidos aparecem pela manhã ou no final do dia. E à noite, a falta de iluminação na quadra 561 deixa os moradores ainda mais apavorados.
Abrir o portão para desconhecido tem sido um risco grande. Os moradores contaram à nossa equipe de reportagem que homens disfarçados de vendedores pedem para entrar e mostrar alguns produtos. E é nessa hora que eles aproveitam e assaltam quem está dentro de casa. O pessoal chega, ou é colchão ou é camas, né, para poder estar lá nas casas. Aí quando entra, aí pega as coisas da gente e vai-se embora. Os moradores que já não aguentam mais sofrer com a criminalidade pedem solução. Tá muito difícil mesmo, porque todo jeito que você faz, você não... Eu mesmo tenho aquele comecinho ali, só Deus sabe mesmo. Como a gente viu na reportagem, os moradores dizem que os bandidos não escolhem hora para atacar, não. É pela manhã, à tarde, à noite, o medo é 24 horas por dia. Nós fomos atrás de respostas. Por telefone, a Polícia Militar informou que realiza rondas de forma contínua na região do Parque Estrela d'Alva 10, lá do Jardim Gá. Além do 190, a PM passou também o número 99978-5918. Vou repetir, 99978-5918 para casos de emergência. E a gente reforça sempre a importância de registrar boletim de ocorrência nos casos de furto ou roubo lá na região. Falar sobre saúde agora. Em 7 meses, a Secretaria de Saúde registrou mais de 1.000 casos de AVC só no Distrito Federal. O AVC é a segunda doença que mais mata no país e a primeira que mais incapacita pacientes, segundo o Ministério da Saúde. Gisele ficou 12 dias na UTI e 6 meses com sequelas. Nesse período, fez reabilitação 3 vezes ao dia. Você tem que ter muita força de vontade e uma fé e acreditar que é possível em você mesma. As sequelas vão ser baseadas nesse tempo de tratamento. Se é um paciente que é mal assistido, ele vai ter sequelas. Se é um paciente que é bem assistido, ele vai ter uma evolução muito melhor e talvez ele não fique com sequela nenhuma. Estima-se que uma pessoa morra por causa do AVC a cada 5 minutos no Brasil. E existem 2 tipos. O isquêmico, que é o entupimento do vaso, acontece em 85% dos casos. E o hemorrágico, que é o rompimento do vaso, em cerca de 15% das situações. Quanto maior o tempo que eu fico com esse vaso ocluído ou com sangramento, maior é a zona afetada e morte do cérebro. Então, quanto mais rápido a gente tem no atendimento, melhor é o prognóstico desse paciente sair daqui sem sequelas. Pessoas de qualquer idade podem sofrer um AVC, mas alguns fatores contribuem, como hereditariedade, estresse, doenças cardíacas, tabagismo, alcoolismo, hipertensão, sedentarismo e obesidade. Fernanda teve um AVC há 4 meses. Ficou com um lado do corpo paralisado. Eu estava no quintal de casa quando eu senti uma dormência na boca e nos braços. Aí eu entrei para dentro de casa e caí no tapete da sala. Mais participações com a gente aqui pelo nosso WhatsApp 984-4240-00. Recado da Michele Amorim de Lusiânia. Queria que a Prefeitura de Lusiânia colocasse um semáforo na Avenida Alfredo Nasser, próximo ao antigo Max. Muito perigoso por lá. Valeu, Michele, pela mensagem. Várias mensagens como essa chegaram aqui em relação à Avenida Alfredo Nasser, que o pessoal passa correndo ali e às vezes em muitos pontos não existem semáforos, né? Deve ser Sinara Soares, de Valparaíso. Boa tarde, moro na etapa A, na quadra 23. Essa quadra nunca foi muito tranquila, mas ultimamente está quase impossível. O trânsito de carros aumentou muito por aqui. Valeu, Sinara, de Valparaíso. Mensagem do Eduarda Silva, de Santo Antônio. Aqui em Santo Antônio do Descoberto, o Parque Estrela d'Alva 11 está cheio de buracos. Olha a foto que eu tirei, vamos dar uma olhadinha na foto que a Eduarda mandou pra gente. Essa é a situação da rua da casa dela. Resto de asfalto ali, né, a gente percebe. Lá para cima já não tem asfalto nenhum, ou seja, andar com carro aí é só dor de cabeça para o motorista, dor de cabeça para o morador. Continue mandando a sua participação de qualquer cidade aqui do entorno de Brasília, que a gente mostra no J1. E a seguir, erosões no Jardim Ingá preocupam moradores e comerciantes da região. E você vai ver ainda projetos no Distrito Federal estimulam o uso da bicicleta. A gente volta daqui a pouquinho.